T-Voz, sua TV online. Bom, e hoje aqui no T-Voz a gente recebe o vice-prefeito aqui de São Joaquim, Dr. Rodrigo Nicolau, que vai falar um pouco sobre política, sobre essa movimentação que já começa nos bastidores da política. Dr. Rodrigo, obrigado pela visita, seja bem-vindo mais uma vez e a gente estará sempre à disposição aí para vocês, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, Estevam, é um prazer estar aqui no T-Voz, esse canal que está se tornando cada vez mais importante de comunicação aqui em São Joaquim. Rodrigo, para a gente começar a nossa entrevista, a questão da movimentação política que a gente já observa nos bastidores, as pessoas comentando que vai para um partido, talvez vai para o outro, aqueles que gostariam de entrar na política e se candidatar. A sua situação, como que está hoje, doutor Rodrigo, na questão da política? Olha, de fato é um tempo de movimentação, porque o próprio calendário eleitoral nos impõe isso. Qualquer pessoa que queira ser candidata a alguma coisa tem que estar necessariamente filiada a um partido político até um ano antes da eleição. Então quem quer, por exemplo, disputar as próximas eleições municipais, seja para prefeito, vice ou vereador, tem que estar filiado numa legenda até o dia 1º de outubro, eu acho, que é um ano antes da eleição do ano que vem. Então faltam 3 meses para quem queira se decidir por estar numa legenda ou outra. Então as pessoas interessadas na política, que vivem esse mundo mais intensamente, de fato têm se movimentado. Eu estou numa posição muito tranquila, né? Eu sempre fui do PT, desde meus 16 anos, quando tirei meu título, me filiei ao PT, sou petista e vou ficar no PT até eu sair da política, se um dia eu sair. Então a minha posição é muito clara, muito tranquila, eu permaneço no PT para disputar as próximas eleições, para ajudar a construção desse projeto que tão bem tem feito para o Brasil e para São Joaquim. Rodrigo, mas você já pensou a que você vai ser candidato na próxima eleição? O que você já se coloca como candidato? Porque a gente sabe que você vai disputar as próximas eleições, você já deixou claro isso, mas a qual cargo você já definiu? Olha, o PT ele tem uma dinâmica própria, né? O partido tem o seu tempo. Uma certeza nós temos, o Partido dos Trabalhadores em São Joaquim terá um candidato a prefeito. Terá um candidato a prefeito. Nesse momento, diante inclusive de todas as movimentações que são públicas, os atores dessas movimentações deixam elas as claras, não é segredo para ninguém, eu já coloquei para a presidenta do partido, que é a Marilene, para o conjunto de filiados, que nesse momento eu sou um pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores de São Joaquim. Nós temos outros pré-candidatos lá dentro do PT, mas o meu nome também foi colocado oficialmente, já disse isso à prefeita, a ex-prefeita Marilena, que é a presidente, de que hoje eu sou um pré-candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. No caso, os outros que se colocarem também como pré-candidatos precisarão passar na convenção e o nome que for aprovado seria oficializado a questão do candidato oficial a prefeito, né? Normalmente essa é a regra, né? A legislação eleitoral estabelece que os partidos realizem convenções e são essas convenções que têm o poder legal de decidir quem serão os candidatos, tanto a vereador, a vice-prefeito ou a prefeito. Então, normalmente, o PT, historicamente, nunca realizou uma convenção onde os filiados tivessem a necessidade de votar e escolher entre uma disputa de um pré-candidato ou outro. Sempre foram conversas que resultaram na unanimidade, na maioria absoluta, decidindo por um caminho... Um consenso seria. Um consenso. Pode ser que isso ocorra, né? Pode ser que isso ocorra. Mas, em princípio, hoje eu sou pré-candidato e como existem outros pré-candidatos, o caminho natural é a realização de uma prévia. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo e muita conversa é que vai dizer. Por exemplo, na última eleição, o PT tinha um candidato a prefeito, um pré-candidato, que era o Marcelo, que veio ganhar a eleição e virou prefeito. E nós tínhamos 5 pré-candidatos a vice-prefeito. Eu era um desses pré-candidatos a vice. E não foi preciso realizar uma eleição, uma prévia. Né? As conversas que aconteceram, a conduta que a direção do partido da época deu a todo esse processo, resultou num acordo, num consenso, onde o meu nome foi escolhido vice-prefeito. Isso pode acontecer, mas nós partimos do princípio de que o PT tem candidato,
com certeza absoluta, o PT vai disputar a Prefeitura de São Joaquim, e eu me coloco como um dos pré-candidatos para o PT analisar e ver se o meu nome reunir as melhores condições de fazer uma boa campanha, de fazer uma boa disputa, de ganhar a eleição e de governar bem, eu estou à disposição do PT. Agora, Rodrigo, muitos vão perguntar, e o atual prefeito, que é o Marcelo Mian, que ele até concedeu entrevistas nos veículos de comunicação aqui de São Joaquim, declarando que ele ainda está no Partido dos Trabalhadores. Ele não ainda se posicionou oficialmente que ele sairá, mas que está se decidindo se fica ou não da política e se será candidato primeiramente. Então, segundo ele permanece no PT. Aí como que fica essa situação entre você, que se coloca pré-candidato, e o atual prefeito Marcelo Mian? É verdade, o Marcelo é do PT, ainda em que pese várias declarações dele mesmo, Marcelo, de que avalia a possibilidade até de sair do PT, né? Ele disse isso publicamente mais de uma vez, mas ele ainda hoje continua no PT e eu acho que ele deve continuar no PT. Eu não enxergo nenhum motivo suficientemente forte e relevante que justifique a saída do Marcelo. Ele sempre foi petista, já foi vereador pelo PT, vice-prefeito em 2 mandatos, foi eleito prefeito pelo PT, tem as suas principais lideranças em termos nacionais são petistas, então ele tem tudo para ficar no PT e essa é a minha opinião, já disse isso a ele. E ele ficando no PT e ele querendo ser candidato, o nome dele vai ser colocado por ele mesmo e vai entrar nessa questão de discussão interna do PT. Né? O PT não tem por hábito garantir que um ou outro terá certeza de ser candidato, até porque não existe ninguém dentro do PT que tenha esse poder de dizer, olha, você ou você será o candidato. O conjunto de filiados é que tem o poder de decidir. Para você ter uma ideia, Estevam, o Lula, que é o Lula, hein? É a grande liderança do PT, na sua primeira eleição a presidente, ele disputou uma prévia interna com o Suplicy, que também queria ser candidato a presidente. Nem por isso o Suplicy deixou de apoiar o Lula quando ele ganhou a prévia e vice-versa. Então no PT essas coisas são muito mais naturais do que talvez em outros partidos. Agora, Rodrigo, dentro do Partido dos Trabalhadores, você acredita que numa prévia ele teria a aprovação dos integrantes do PT, da diretoria do PT, nesse posicionamento dele realmente ser candidato a prefeito, ser candidato à reeleição, caso ele decida futuramente que ele vai continuar na política? Você acha que se ele colocar o nome à disposição, o nome dele será aprovado? Talvez não seria essa dúvida que ele tem de continuar ou não no partido, Rodrigo? Não, eu espero que não seja esse o motivo que justifique a saída de alguém dentro de qualquer partido, não só do PT. Né? Porque a disputa é algo democrático, é algo previsto na lei, então isso não pode ser motivo que justifique alguém deixar uma legenda, seja ela qual for. Eu acho que o Marcelo, como ele já foi o nosso candidato na última eleição, ele foi uma escolha unânime. Não sei se é unânime hoje, mas ele tem condições de reunir apoio suficiente ao seu nome para talvez vencer uma eleição interna do PT. Acho perfeitamente possível. Como existem outros companheiros que também podem se colocar e também reunir essas mesmas condições e vencer a prévia. É difícil eu dizer isso hoje. Agora que ele reúne condições de unir o partido em nome dele, ele reúne, não sei se vai ser assim. Outras pessoas também têm essas condições de reunir força suficiente para eventualmente disputar uma prévia interna e sair vitorioso. Mas é um processo interno do PT que é muito rico nessas questões e que nós vamos aprofundar esses debates. Agora, Rodrigo, como que fica a questão assim? Vamos supor que ele se coloque candidato, permaneça no partido. Vocês fazem uma pesquisa e mostrem que ele tem boas chances de vencer a eleição. Um partido seria a pessoa que teria mais chances de vencer a eleição. E outra pessoa ganha na prévia, é escolhida pelo partido. Vocês vão pela situação do momento de questões de chances de vencer a eleição ou pelo que ficou decidido ali? Como que vocês conseguem sair dessa questão, se caso isso acontecer? Né? Pesquisa eleitoral nunca foi o parâmetro para a gente escolher quem será candidato ou quem não será.
né? Pesquisa eleitoral, todos os cientistas políticos são unânimes em dizer que é uma fotografia de um momento. Há um ano antes da eleição do Fernando Haddad, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, ele tinha 4%. Depois venceu, né? Venceu. A Dilma, um ano antes da sua primeira eleição, tinha 4%. Então, pesquisa, um ano antes, 6 meses antes, ela não reflete absolutamente nada, a não ser uma fotografia daquele momento exato, tão somente daquele momento. O que vai decidir eventual candidatura do PT vão ser os debates internos, vão ser os argumentos que cada pré-candidato vai colocar para o conjunto de filiados, e o conjunto de filiados, democraticamente, vai fazer essa escolha. A gente às vezes se estranha um pouco com esse processo de prévia, mas isso é muito comum. Sabe, isso dentro do PT, quem conhece o PT sabe disso. O PT há mais de 30 anos lidar com essa questão de uma maneira muito natural. Então isso, se para algumas legendas pode soar estranho, para nós do PT não. Né? Nós estamos acostumados ao debate de tendências, ao debate de ideias, democrático, participativo, e esse processo pré-eleitoral do ano que vem vai se dar dessa maneira. Provavelmente nós teremos mais de um pré-candidato. Mas a questão da pesquisa também, Rodrigo, quando o prefeito, a pessoa está à frente do mandato, com a máquina na mão, a gente sabe que a tendência é a pessoa aumentar a popularidade próxima à eleição e essa pesquisa subir. Essa é a tendência de acordo com o que a pessoa fizer ou não. Se também fizer um mandato ruim no final, não é essa a tendência, Rodrigo? Aumentar a popularidade, aumentar na pesquisa perto das eleições, pelo menos é assim que a gente observa nas últimas eleições. Não, pelo contrário, aqui em São Joaquim, a única prefeita que se reelegeu foi a Maria Helena. Todos os outros perderam. Mas é só um que disputou a Jorge reeleição, Sandrin né? perdeu, o Schmidt perdeu. Todos os outros. Né? A única prefeita que se não teve reelegeu tradição foi a Maria mesmo. Helena. A única prefeita que se reelegeu foi a Maria Helena. Então, esse argumento de que quem está na prefeitura vai se reeleger, isso em outras cidades pode ser verdade. Aqui em São Joaquim não tem. Então, assim, Rodrigo, a tendência da pessoa aumentar a popularidade, de entregar mais obras, de fazer mais coisas perto da eleição. A gente sabe que funciona assim, né? Então, não sei. Aqui em São Joaquim nós tivemos 3 candidatos na história da reeleição que disputaram a reeleição. 2 perderam e só um ganhou. Então aqui a maioria perdeu. Aqui a Maria Helena foi a única que se reelegeu. O Jorge Sandrin não se reelegeu, o Schmidt não se reelegeu. Então, não sei. Pode ser, tem uma lógica no que você está dizendo, porque afinal de contas você está no poder, você tem um espaço na mídia, junto à sociedade, maior do que quem não está, é verdade, é um dado. Mas assim, quando a Maria Helena foi candidata à reeleição mesmo, ela estava com uma porcentagem na pesquisa, momentos antes da eleição, e mais perto da eleição ela tinha subido na pesquisa também. Mas eu não sei se é pelo fato apenas de estar na prefeitura. Eu acho que a campanha tem muitos elementos que contribuem. De divulgar também o que fez. Né? Durante a campanha, você tem um tempo só para isso. Só para se mostrar, para dizer o que você quer para a sua cidade, dizer o que você pensa das coisas. E é no período da campanha que as pessoas prestam atenção. As pessoas vão querer saber, vão se interessar. O que fez, o que vai fazer. Isso, porque a maioria do povo pensa na eleição às vésperas da eleição. Né? Assim é que é. Então, é um dado, quem concorre à reeleição pode ter algum benefício ou outro, mas não é uma certeza absoluta. Eu estou te dando o exemplo de São Joaquim. Em São Joaquim nós tivemos na nossa história recente 3 candidatos que disputaram a reeleição. 2 perderam e só a Maria Helena foi reeleita. Então, isso é muito subjetivo. Agora, Rodrigo, caso você venha a ser realmente candidato a prefeito lá na frente, que a gente sabe que você dentro do partido é uma pessoa que já foi vereador, já foi presidente da Câmara, tem uma história longa dentro do partido, tem apoio da presidente. Caso você seja realmente candidato a prefeito, já está pensando no vice? Não, ainda não. Muito cedo para pensar em candidatura, eu sou pré-candidato. E muito mais cedo ainda para pensar na questão do vice, né? É uma composição, o PT vai trabalhar primeiro, partindo da premissa de que tem candidato, aí é escolher o nome. Depois disso é fazer a composição com outras forças políticas que pensam a cidade de forma pelo menos parecida com o que nós pensamos. Né? Nas últimas eleições o PT sempre esteve coligado com outras forças políticas e isso foi muito bom. Foi bom para o PT, foi bom para as nossas campanhas e foi bom para a cidade, porque com a gente, quem participa da campanha governa junto.
né? Nós temos esse lema dentro do PT. Então, isso vai ter muita conversa ainda, é muito cedo para fazer qualquer previsão nesse sentido. Muito cedo até para fazer previsão da própria candidatura em si, quanto mais da questão de vice. Quando você deve oficializar já mais isso, assim, mais precisamente essa questão da pré-candidatura, ainda porque a gente sabe que, né, campanha mesmo só no ano que vem. Campanha só no ano que vem, a minha pré-candidatura já está oficializada. Já comuniquei oficialmente ao partido, à prefeita Maria Helena, e assim como outras pessoas já fizeram. O Zé Ivo já comunicou que é um pré-candidato, o Lucas, nosso vereador, já comunicou que é um pré-candidato. Então já são três nomes. E a Maria Helena, que hoje está impedida de ser candidata por uma questão junto à Justiça Eleitoral, todos sabem disso, e que algum tempo atrás tinha uma luzinha no fim do túnel muito fraquinha. Essa luzinha ela está mais forte. Então pode ser que ela eventualmente consiga se colocar o seu nome também como uma pré-candidata. Né? Nós temos o Marcelo, que é o prefeito, que está no PT, que permanece no PT, que tem tudo para também se colocar como pré-candidato, se assim ele o desejar, para compor esses nomes todos e a gente fazer um debate interno muito rico junto ao conjunto de filiados para escolher aquele que será o melhor nome para representar a candidatura do PT. Vai ser uma eleição difícil, né, Rodrigo? Essa de 2016, por conta do que está acontecendo, dos posicionamentos políticos, muitas pessoas já se movimentando, esse novo grupo que se coloca à disposição, que já se diz ser uma terceira via para a disputa eleitoral do ano que vem. Caso o prefeito Marcelo Mias saia do PT, deve ser candidato por outro partido. Vocês do PT, colocando à disposição também uma candidatura, como toda eleição vocês fazem, lançando um candidato próprio, e a outra via que sempre o PMDB também lança um candidato. E claro, outros partidos que podem lançar também seus candidatos. Na sua opinião, será mesmo uma eleição difícil, mais acirrada, de mais debates, de mais ideias durante a campanha? Toda eleição é sempre muito difícil, né? E a próxima provavelmente não fugirá essa regra. Hoje o cenário político de São Joaquim está muito incerto, mas ao mesmo tempo nós temos algumas certezas. Por exemplo, pelas notícias que eu acompanho na imprensa local, eu posso dizer que o PMDB terá candidato, isso já foi dito publicamente pelo presidente do PMDB, o PT terá candidato, eu acredito que o PSDB terá candidato, porque não se justifica um partido que governa o Estado não ter candidato próprio. Estiveram na eleição passada, então devem ter provavelmente. E se de fato o Marcelo deixar o PT, eu talvez não acredito ainda nisso, porque quero muito que ele fique no PT. Eu já disse isso publicamente para ele. Mas se eventualmente sair e resolver ser candidato, poderemos ter 4 candidaturas, eventualmente até mais uma ou outra. Nós já tivemos em São Joaquim eleições com 4 candidaturas e já tivemos eleições com apenas 2 candidaturas. Todas foram sempre muito difíceis. Né? Eu acho que para o eleitor ter uma quantidade maior de candidatos talvez seja melhor por ter mais opções de escolha. Se bem que São Joaquim, a nossa história nem tão recente assim na política, demonstra que nós temos 2 ou 3 grupos políticos muito bem sedimentados aqui na cidade. Né? Nós temos as 3 principais forças políticas de São Joaquim que disputam a eleição. Eu acho que não deve fugir muito disso, sabe? Eu acho que os grupos aqui são bem definidos. São Joaquim não é uma cidade tão grande, todo mundo sabe quem é quem, todo mundo sabe com quem cada um anda, todo mundo sabe quando a pessoa ganha para a prefeitura, ou aquele partido ganha, quem que acompanha essa pessoa e vai para a prefeitura. Então vai ser uma eleição que ao mesmo tempo será disputada, mas também uma eleição fácil para o eleitor decidir qual é o melhor candidato na sua opinião. Os projetos são todos conhecidos. E não adianta também as pessoas mudarem de partido agora em cima da hora, quererem ser outro partido, se mostrar uma situação que nunca foi, porque depois as pessoas vão sabendo futuramente que nunca foi daquele partido. Eu tenho uma visão muito clara em relação a isso. Não se muda de partido como se muda de camisa. Né? Você não muda nem de time. Né, quanto mais de partido. Então eu acho que é muito sério quando você vê um político que fica mudando de partido para partido. Cadê os ideais? Porque você tem que ter os ideais. Mais do que isso, quando você tem um político que diz eu já participei de várias legendas, porque eu quero bem para a minha cidade, é mentira. O político que muda de legenda a cada eleição, ele não pensa na cidade, ele pensa nele, ele está buscando um melhor lugar para garantir a eleição dele. Apenas. Então preste atenção
estou dizendo mudar uma vez, isso pode acontecer. Porque futuramente Uma você vez, pode mudar de ideia e falar assim, olha, o partido não diz respeito mais ao que eu penso. Nós temos políticos em São Joaquim, temos vereador eleito em São Joaquim, que já disputou eleição para 4, 5 partidos. Então isso é algo que as pessoas devem ficar atentas, porque não é correto, não é normal, e eu repito, porque tem muito claro para mim, aquele político que cada eleição muda de uma legenda, ele não está preocupado com a cidade, ele está preocupado em garantir uma facilidade para a sua própria eleição. E aí o eleitor tem que estar atento nesse tipo de político que não pode ganhar a eleição mais exatamente. Porque não dá para entender assim, Rodrigo, porque às vezes assim, você está num partido, às vezes os ideais mudaram, às vezes a sua ideia não converge mais com a do partido, mas não dá para entender, às vezes assim, um candidato você vê, numa eleição, tá num partido, sobe no palanque defendendo o prefeito. Na outra, sobe no palanque do outro, falando mal daquele que ele defendeu. Nós temos grupos, por exemplo, grupos liderados pelo PT e pelo PMDB, que historicamente têm disputado as eleições. É estranho para o eleitor você ver alguém que esteve no PT apoiar o candidato do PMDB ou alguém que esteja no PMDB apoiar o candidato do PT. É estranho. O eleitor não é bobo, Estevam. O eleitor sabe das coisas. Então o político que quer apostar na falta de memória das pessoas, que quer apostar que o povo esquece das coisas, não esquece. Esse político vai dar com burros na água, porque o povo, o eleitor, sabe das coisas. O pior problema do político é subestimar a capacidade e a inteligência do eleitor, é verdade. Rodrigo, muito satisfeito em receber você aqui hoje, obrigado pela visita. E o que a gente pode desejar? Boa sorte, se você for candidato a prefeito, que você também possa ter êxito, porque a gente sabe que o espaço democrático é esse. As pessoas têm o direito de lutar por aquilo que acredita, de se candidatar pelo cargo que tem vontade, e você aqui se colocando à predisposição como pré-candidato, e sucesso para vocês aí. E para todos que vão disputar, claro, né? Todos. Obrigado, Estevam, obrigado ao Tevoz, ao Josué, por esse espaço, como você mesmo disse, muito democrático, plural de discussão política de São Joaquim. Eu agradeço o convite, sempre convidado, farei questão de estar aqui. Certo, bom, obrigado pela participação. Conversamos, portanto, com o vice-prefeito Rodrigo Nicolau, falando um pouco sobre eleições, sobre política aqui em São Joaquim.